Hoje nós estamos no terceiro domingo, né? É o domingo das missões, né? Domingo das missões, de missões. Então nós estamos aqui com um tema que diz livre-arbítrio de escolha. Nós vamos ler lá no Evangelho de São Lucas, capítulo 9, versículo. Vamos ler 5 versículos em nome de Jesus. Evangelho de São Lucas, capítulo 9, 23. Deus seja louvado. Diz assim: e dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perder-o-á. Mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida, salvará. Porque que aproveita ao homem granjear o mundo todo, perdendo ou prejudicando-se a si mesmo? Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar dele, se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória, na do Pai e dos santos anjos. E em verdade vos digo que dos que estão, algum há que não provarão a morte até que venha o reino de Deus. A igreja pode se assentar. Esses são os versículos da nossa meditação. São os versículos que nós vamos tirar a nossa mensagem nessa noite. Mas, porém, eu vou dizer uma verdade para a igreja. Às vezes nós viemos, na igreja, para ouvir. Pode assentar, a irmã Helena está aí em pé, aí pode assentar em nome de Jesus. Às vezes nós queremos ouvir uma coisa, mas Deus fala com nós outra coisa. Porque às vezes o que nós queremos ouvir, às vezes não é da vontade de Deus falar conosco. Então nós vamos prestar bem atenção, porque cada um de nós temos um livre-arbítrio de escolha. Eu tenho certeza que nenhum de nós estamos aqui obrigados aqui na igreja, amém? Nenhum de nós estamos aqui na igreja obrigado, porque Deus não se alegra daquilo que a gente faz por obrigação para Ele. Ele agrada de quando nós fizemos por amor. Então, na obra de Deus, tudo que nós vamos fazer, nós temos que fazer com amor a Deus, com coisa que estivesse fazendo para Deus, para agradar a Deus, porque é dele que vem o socorro. Então nós lemos aqui um versículo que Jesus fala que se alguém quer vir após ele, se alguém quer vir, Jesus não está dizendo assim, não, você tem que vir. Você tem que vir, Jesus não está obrigando ninguém. Ele está simplesmente falando: você quer me acompanhar? Você quer vida eterna? Você quer salvação na sua vida? Então que você vem. Agora, se você não quiser, fica na sua. Fica na sua. Vai fazer aí a vontade aí do mundo.
que o mundo oferece, a carnalidade, vai viver. Agora, se você que quiser vir após mim, negue toma a sua cruz e siga. Tomar a cruz é renúncia, igreja. Tomar a cruz é renunciar. Renunciar da mentira, renunciar das coisas erradas deste mundo. É uma renúncia que nós temos que fazer. Mas, porém, não somos obrigados. Não somos obrigados a fazer. Ninguém é obrigado a fazer. Amém? Está dando para entender? A decisão é nossa. Jesus, ele faz o convite, como está escrito lá em Mateus 11, 28 em diante, que Jesus diz: vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Tomais o meu jugo, que é leve, e o meu fardo é suave. Ele faz um convite, ele convida, vinde a mim. Agora aqui ele está falando, se alguém quiser vir após mim. Muito bem, Zacarias 4:6. Agora nós vamos aqui no companheiro aqui, que nos auxilia aqui. Zacarias capítulo 4, versículo 6. 4:6 de Zacarias. Diz assim: e respondendo-me, dizendo: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo: não por força, nem por violência, mas sim pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Então não é por força, não é violência, é pelo Espírito Santo, é pelo Espírito do Senhor. Ele é que faz a obra, ele é que convence do juízo, do pecado e da justiça, porque a palavra de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Ela é remédio para os nossos ossos. Deus seja louvado por isso. Lucas 19:10 fala que o Filho do Homem, glória a Deus, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Quanto se havia perdido aqui? Eu sou um deles, eu estava perdido. Você já imaginou quando a gente chega em 7 encruzilhadas ali, que a gente não sabe para onde a gente vai? Então, eu estava assim na minha vida. Mas quando eu encontrei Jesus, eu encontrei o caminho da salvação. Eu encontrei o caminho a seguir. E nunca mais eu retrocedi, nunca mais eu dei um passo para trás. Para ao menos deixar que o inimigo jogasse uma seta no meu pensamento. Você não vai conseguir. Nunca eu pensei em voltar atrás. Nunca eu deixo esse Senhor. Nunca eu deixo. Quero partir daqui, combater o bom combate, encerrar a carreira, guardar a fé. Quero estar com o Senhor na glória, para sempre, eternamente. Porque não adianta, às vezes a Bíblia fala para nós, é só um pouquinho de tempo. Tem muita gente ficando pelo meio do caminho. Tem muitas pessoas que não aprenderam a esperar no Senhor. Esperar no Senhor, irmão, é um fator fundamental na nossa vida. É esperar, porque Ele nem é homem para que minta, e nem um filho do homem para que se arrependa. O que Ele prometeu, Ele vai cumprir na nossa vida, irmãos. Espera no Senhor, confia nele, e o mais tudo Ele fará por nós. João 3,16
Diz que Deus amou o mundo de tal maneira. Não está falando de sistema corrupto, não, igreja. Está falando de você, está falando de nós, ser humano. Que deu seu filho unigênito. Unigênito e ao mesmo tempo primogênito. Unigênito que era o único filho de Deus, e primogênito porque nós somos depois deles, filho de Deus, irmão dele. Primogênito e unigênito. Que deu o seu filho unigênito para que todos aqueles que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O 17. Porque Deus enviou o seu Filho no mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então Deus nos amou de uma tal maneira de dar o seu Filho, seu único Filho, para morrer no meu lugar, no seu lugar, onde que era nós que tinha que estar lá, sendo crucificado naquela cruz. Porque pecador era nós. E Jesus, ele não fez pecador, ele fez pecado no nosso lugar, porque ele estava levando sobre ele os nossos pecados, as nossas dores, as nossas enfermidades, os nossos traumas, todas as nossas deficiências. Ele estava levando ali naquela cruz. Mas o nosso Deus, Ele é um Deus de amor. Ele é um Deus de amor. Ele faz assim, Ele coloca diante de nós aqui, está aqui, ó. Está aqui. A escolha é sua. A escolha é nossa. O que Deus tinha que fazer, Deus fez. Amém, igreja? O que Deus tinha de fazer, Deus fez. Agora cabe a nós ser fiel até a morte, para receber a coroa da vida, que está reservada para cada um de nós. Mas tem muitos parando no meio do caminho, tem muitos ficando. E Deus não tem prazer daquele que retrocede. Diz que é igual a onda do mar, que vai e volta, e não chega a lugar nenhum. Deus não tem prazer. Mas Deus coloca diante de nós, para nós escolher, Deuteronômio 11, 16. 11, 16. Glória a Deus. 11, 26, aliás, desculpa, tá, amado? 11, 26. Glória a Deus. Eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção quando cumprides os mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos mando. Porém a maldição, se não cumprides os mandamentos do Senhor vosso Deus. Então isso é escolha. Deus está colocando aqui, dando uma oportunidade, um livre-arbítrio da pessoa escolher. As coisas de Deus não é loteria. Às vezes a pessoa, ensina o outro assim, foi só. Tem o céu, tem o purgatório e tem o inferno. Bom, se você não alcançar o céu,
Vai prestando atenção, igreja, nisso, que isso aqui é muito importante. A gente saber disso, que não existe intermediário. Não existe lugar intermediário. É céu ou é inferno. É bênção ou é o quê? Maldição. Não tem. Aí fala assim, não, se você não ir para o céu, mas você não vai para o inferno também não. Aí você vai para o purgatório. Vai expurgar todos os seus pecados. Depois aí você vai para o céu. Mentira, igreja, mentira. As coisas de Deus não é loteria. Antigamente tinha uma loteria. Quem lembra da loteria aí? Tinha Coruna 1, Coruna do meio e Coruna 2. Lembra? A maior parte lembra. Eu andei jogando, mas depois falei assim, não vou dar meu dinheiro para esse povo, não. Muito bem, aí eu vou explicar. Aí a pessoa jogava, aí ia julgar Flamengo e Bangu. Não sou torcedor não, tá, igreja? Estou supondo aqui uma comparação, fazendo aqui uma comparação. Aí o Bangu ganhava do Flamengo. Aí lá, quando ia dar o resultado dos jogos, a gente ficava lá olhando, aí parecia lá a zebrinha. Olha eu aqui, deu zebra, que o Flamengo tinha ganhado, o Bangu tinha ganhado do Flamengo. Mas as coisas de Deus não é loteria. Não tem coruna do meio. Aí a pessoa acertava coruna 1, se empatasse coruna do meio, ou coruna 2, eram os times, não era assim? Mas as coisas de Deus não é matemático. As coisas de Deus não tem coruna do meio. Está dando para a igreja entender? Então ele é torcedor do Bangu. Não. Eu torço para Jesus. Eu jogo num time vencedor, jogo num time que não perde, que só ganha. Muito bem, então Deus está falando, não existe, bênção ou é maldição. Pode escolher o que você quiser. E não é assim que funciona. Então, graças a Deus por isso. O que acontece quando a pessoa escolhe a maldição? Você quer saber? A igreja quer saber? É isso mesmo que você está pensando. É isso mesmo que você pensou aí. Quando a pessoa escolhe a maldição. Salmo 109, versículo de número 17. Glória, hein? Glória a Deus, hein? Vai prestando atenção aí. Deus não está obrigando. Deus não está obrigando. Ele colocou a bênção. Não, então eu quero bênção. Quem não quer ser abençoado aqui? Eu quero. Eu quero ser abençoado. Quem não quer ser abençoado? Então nós temos que escolher a bênção. Por que nós estamos aqui? Porque nós escolhemos a bênção. Se nós tivéssemos escolhido a maldição, aonde nós estávamos? Nós estávamos aí né, pastor Moisés? Num baile desses aí na cidade aí, tomando uma. Mas não, nós escolhemos bênção, está com Jesus. A bênção vem dele, a bênção vem do Senhor. Diz assim, visto que amou a maldição, ela lhe sobrevenha. E assim como não desejou a bênção, ela se afaste dele. Está vendo, igreja? Não desejou a bênção afastou. Mas por que eu não estou? Por que eu fiquei tanto tempo na igreja e não fui abençoado? Você afastou da bênção. Você afastou, você não quis mais a bênção. Você escolheu as orgias, você escolheu a mentira, você escolheu viver no mundo do pecado. Desejou a bênção, ela se afasta dele, ela se afasta de nós.
Por quê, irmão? Por quê? Porque de uma fonte não pode sair água doce e água salgada. Jesus ele foi claro sobre isso. Ou serve a Deus, ou serve a Baals. Mas não, Josué falou, não coxia entre dois pensamentos. A pessoa não decide. A pessoa quer bênção, mas ao mesmo tempo ele quer os prazeres da vida, a concupiscência da carne, o desejo exagerado da carne. Agora nós vamos para o 18, Salmo 109 mesmo, 18. Irmão, igreja, isso aqui é triste, viu? É triste, eu fico olhando essas pessoas dentro mesmo da minha casa, porque roupa suja se lava em casa. Eu fico olhando assim para eles, e Deus falando comigo essas coisas na palavra deles. E a gente vê que não é fácil. Aí diz assim, o 18 diz assim, 109, 18 diz assim, assim como se vestiu de maldição, como sua roupa, assim penetre ela nas suas entranhas como água, e em seus ossos como azeite. Quer dizer, a pessoa, irmãos, ele vestiu da maldição. E ele vestindo da maldição, a veste dele é de maldição. Então ela atinge lá os ossos dele. Ele atinge, a maldição atinge totalmente o corpo da pessoa. E da tua entranha como água, nos seus ossos como azeite. É o que nós lemos lá. Agora vamos ler o 20 também. Glória a Deus. Igreja, que tristeza, que tristeza. Que tristeza isso aqui. Seja esse o galardão dos meus contrários, aqueles que debatem contra Deus, dos meus contrários, da parte do Senhor, e dos que falam mal contra a minha alma. O galardão, seja esse o galardão dos contrários e dos que falam mal da minha alma. Jesus diz assim, aqueles que tocar num dos meus pequeninos, tocou aonde, igreja? Na menina dos olhos de Deus. Menina dos olhos de Deus. Então tem gente vestindo, a alma, a bênção afastou dele, e agora ele está vestido todo da maldição. Aí começa até a falar mal. Aí ele vai receber o galardão. Não é o galardão que Paulo disse lá em 2 Coríntios 4:6. 4:6. Paulo, faz favor, coloca para nós aí, fazendo favor. 2 Coríntios 4:6. Se não for isso, a igreja me perdoa que eu não tenho aqui no esboço, não. 2 Coríntios 4:6. Não é esse não. Lembrei aqui, tá, amado? Desculpa aí. É 2 Timóteo, tá? É 2 Timóteo 4:6. Nós vamos ver galardão aqui. Paulo falou isso. Paulo diz assim, porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de quê? De sacrifício. E o tempo da minha partida está, o quê? Próxima. Aí o que ele fala? Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Não é galardão não, mas é recompensa. É a coroa da justiça.
porque nós não temos justiça própria. Nós fomos justificados lá na cruz, quando Jesus morreu no nosso lugar. Lá nós recebemos a justificação como filho amado de Deus. Toda a vida, igreja, o ser humano foi ingrato com Deus. Toda a vida. Toda a vida foi ingrato. A gente via que o israelita, quando eles saíram do Egito, nós vimos a saída dele, que o mar partiu, o mar abriu, e eles passaram em terra seca. Lá na caminhada no deserto, lá a rocha saía água, lá Deus mandava o maná para eles alimentar, eles não envelheciam, as vestes deles não rasgavam, a sandália deles não gastavam. Mas toda a vida o ser humano foi ingrato com Deus. Olha o que Deus diz para Jeremias, no capítulo aqui 5, 1, 2 e 3 de Jeremias. Deus, irmão, ele fica desgostoso quando a pessoa, apesar do livre-arbítrio, mas quando a pessoa anda em rebeldia com ele, aceita Jesus, mas é rebelde. Aqui Deus está mandando Jeremias dar voltas à rua de Jerusalém. E vede agora, falando com ele agora, como fosse hoje. E vede agora, e informai-vos, e buscai pelas suas praças, a ver se achais alguém, ou se há homem que pratique a justiça, ou busque a verdade. Eu lhe perdoarei, sabe, irmãos? E ainda que digam, vive o Senhor, de certo, falsamente juram. Ah, Senhor, porventura, não atentam os teus olhos para a verdade. Feristes e não lhe doeu. Consumiste-os e não quiseram receber o quê? A correção, igreja. Endureceu as suas faces mais do que uma rocha. Não quiseram voltar. O ser humano é cruel, irmãos. Nós humanos, irmãos, não temos nada de bom em nós. Se nós não agarrar mesmo com Jesus, irmãos, o intento do ser humano é mau. Não tinha ninguém que buscasse a verdade. Endurecer o coração com uma rocha. Com uma rocha. Não reconhecer que o Senhor é Deus. E foi Ele que criou esse imenso céu e essa imensa terra. Para que Deus perdoe, irmãos, a pessoa tem que estar em sinceridade, tem que estar em verdade. Aqui não foi achado. E Deus está falando, para que eu perdoe. Mas tem que estar na verdade, tem que estar na justiça. Tem que amar os mandamentos. 21, Jesus disse, aqueles que guardam o mandamento são os que me amam, ou aqueles que me amam guardam os meus mandamentos, ou vice-versa. Não adianta a pessoa dizer, Jesus, eu te amo, mas está em rebeldia. A palavra de Deus está na maldição. Está maldito. E se Jesus voltar essa noite ainda, igreja? Nós temos que ter certeza da nossa salvação, igreja. Senão não adianta, desculpa, tá? Desculpa, sem agredir ninguém, não adianta nós esquentar banco de igreja, não. Não adianta.
Nós temos que ter certeza da nossa salvação. Aqui está falando, Deus fala com Jeremias, dá a volta à cidade de Jerusalém. Nós representamos não Jerusalém física, mas nós somos representantes da Jerusalém espiritual. Daquela que Apocalipse fala que ela desceu do céu, a nova Jerusalém. Então nós temos que ficar atentos, irmãos. Porque é um pouco o fim de tempo, Jesus está voltando. Como está nós, a nossa vida está de qualquer jeito. Eu vou na igreja quando eu quero. Não, claro. Olha o livre-arbítrio. Mas você não vai ter condições, legalidade para você pedir a Deus, você saber que a sua oração está chegando a Deus, e Deus não está somente ouvindo, como Deus vai te abençoar, Deus vai conceder os pedidos que a gente está pedindo. Porque Deus só tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Com quem tem compromisso? Mas Deus é bonzinho, Deus é bom a todo tempo. Mas Deus, Ele é juiz. Ele é misericórdia, mas Ele é juiz. Ele é fogo consumidor. Mas temos que pregar. Vamos falar também em pregação. Vamos falar em pregação. Nós temos mais preocupar, igreja, presta atenção no que eu vou te falar, como às vezes até estagiário de pregador, mas eu tenho que te falar uma coisa, nós temos que vigiar e orar para que não nos entreis em tentação, porque o falso profeta está aí, irmãos. Quem sabe uma hora não tem alguém daqui desse rebanho, desse ministério levando a sério, ouvindo lá o falso profeta. Não estou falando que tem, não. Mas Deus sabe se tem. Querendo levar um confetezinho. Irmão, mas você é demais. Irmão, você é o cara. Bajulando as pessoas que tem, mas nós temos que pregar a verdade. Por quê? Porque Jesus mandou pregar o reino do céu, o reino de Deus. Por isso que aonde nós terminamos aqui, ele diz aqui, no 27 de Lucas 9, diz assim: em verdade vos digo que dos que aqui estão, alguns há que não provarão a morte, até que veja o reino de Deus. Irmão, o que é ver o reino de Deus? É a palavra de Deus, irmãos. Em Mateus, se você pega Mateus, Jesus aí falou mais no reino de Deus ou no reino do céu. E de pregar, e aqui nós temos aqui, quer ver? Temos aqui, Mateus 10, 7, Jesus mandando. A ordem dele. Agora ele manda. Ele deu escolha, deu livre-arbítrio de escolha. Não deu? A gente aceitou. Agora, manda quem pode e obedece quem tem juízo. Mateus 10, 7 diz assim: e indo pregar e dizendo, é chegado o reino dos céus. Está vendo? É a palavra, quando chega a nós, o reino do céu chegou a nós. E curais os enfermos, limpais os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsais os demônios. De graça recebeis, de graça dai. Não possua ouro, nem prata, nem cobre, nem vosso cinto. Nem alforjes para o caminho, nem duas túnicas, nem sandália, nem cajado, porque digno é o operário do seu alimento. Digo é o servo de Deus do seu alimento. Deus supre
todas as nossas necessidades. Ele diz assim: olhai o lírio do campo, não semeia, nem guarda celeiro, né? E o meu Pai que está nos céus alimenta ele. Agora veja o lírio do campo. Ninguém veste como o lírio do campo. Então Jesus comparou essas coisas. E Deus não deixa faltar para os seus. Mas temos que estar preparados, porque nós vamos ser perseguidos. Nós vamos ser crucificados, vivo igual Jesus. Nós vamos ser zombados, nós vamos ser humilhados. Mas nós lemos que aquele que perseverar até o fim será o quê? Salvo. Mas não pode parar. É uma trajetória, é um caminho que cada dia a gente galga um pouco dele. Ah, mas eu já estou cansado. Não, Deus renova nossas forças. Deus é que dá vigor ao cansado. Amém? Deus é que dá o vigor ao cansado. Ele revigora nossas forças. 10:18. Perseguição. Eu acho que aqui será que tem alguém que nunca foi perseguido aqui, irmão, por causa de Jesus? Quem foi perseguido, levanta a mão. Quem não foi, cuidado, tá, irmãos? Você não está incomodando o inferno. Cuidado com isso. Porque, irmão, a gente não vai ser simpático para todo mundo. As pessoas vão zombar de nós, a pessoa vai caluniar de nós. Jesus disse assim: se o lenho verde, que é ele, pegou fogo, quanto mais nós que somos secos. Cuidado, você que nunca foi perseguido por causa do nome de Jesus, faz uma reflexão na sua vida. A palavra diz: bem-aventurado quando fores perseguido por minha causa, porque maior é o vosso galardão. Está escrito, Mateus 5, lá na bem-aventurança. Não vou entrar nesse detalhe para mim terminar, porque o tempo está correndo aqui. E tem muitas coisas aqui para nós. 10:18. E sereis até conduzido aonde? A presença dos governadores e dos reis, por causa de mim, para lhes servir de testemunhas a eles e os gentios. Mas quando vos entregarem, não vos dê cuidado como que há de fará. Porque naquela mesma hora vos será ministrado o que haveis de dizer. Que haveis de dizer. Quando fores, não ficar preocupado. E agora? Não, é Deus que põe a palavra na nossa boca. Ah, eu estou diante de uma autoridade, mas maior que está comigo do que o que está no mundo. Eu não vou temer, porque é governador, porque é rei. Eu estou indo por uma causa nobre, que é no nome de Jesus. Pior se eu estiver indo porque eu assaltei um banco, porque eu sou um traficante. Mas não, é pelo nome de Jesus. É importante, irmãos. Importante. Porque aquele que envergonhar dele aqui na terra, o que acontece? Lá no céu, o nosso Pai Celestial também envergonha de nós. Esse não é filho, porque ele me negou lá na terra. Que filho é esse? Que não reconhece o Pai, não reconhece esse Pai de amor.
esse Pai celestial, esse Pai bondoso. Mas Eclesiastes 10:4 fala uma coisa importantíssima que nos fortalece sobre isso aqui. Quando estiver diante dos governadores, diz assim, ó, levantando-se contra ti o espírito do governador, não deixe o teu lugar, porque a submissão é um remédio que aplaca a grande ofensa. Não deixe o lugar, irmão, por causa do nome de Jesus, o cara está sendo levado por causa do nome de Jesus. Não recua. Não deixa o seu lugar. Agora, tudo bem que no Brasil há uma liberdade religiosa. Cada um pode confessar a sua religião, pode falar que serve o demônio, e ninguém vai brigar com eles não, irmãos. Ninguém vai envergonhar disso não. E ele pode fazer alguma coisa? Responde para si mesmo. Qual a função dele? Matar, roubar e destruir. Mas tem seguidor? Tem. Mas vamos dizer assim, como é que eu falo? A lei religiosa, ela permite que ninguém zombam dele, mas de nós zombam. Deles eles têm medo, mas da mão poderosa de Deus eles não têm medo. Eles não têm medo. Da mão poderosa do Senhor. Glória a Deus. 2 Coríntios, Paulo dá uma advertência para nós. Diz assim, 2 Coríntios 4:3. Diz assim, mas se ainda, presta atenção, mas se ainda o nosso evangelho, o meu evangelho, o seu evangelho, o evangelho do Senhor Jesus Cristo, o evangelho da boas novas, o evangelho da boa notícia, o evangelho da salvação, mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, mas para quem? Para nós não, para os que se perdem está encoberto. Por que está encoberto, igreja? Por que está encoberto? Porque nós não falamos para pessoas. Nós temos medo. Nós somos tímidos. Nós não somos ousados. Porque a pessoa ousada, ele não tem medo se vai zombar dele, se vai criticar dele. A pessoa ousada, o crente ousado, não. Ousadia, sabe o que é ousadia? É a ausência de medo. E a não ousadia é medo. Agora 4:4. Glória a Deus. Diz assim, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Está vendo por que o evangelho ainda está encoberto para eles? Para que lhe não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então, se ainda está encoberto para eles, eu tenho uma parte de culpa. Nós temos uma parte de culpa. Temos ou não temos, pastor Moisés? Porque nós estamos envergonhados. Nós estamos sentindo vergonha de falar para aquele colega do colégio, aquele colega de trabalho. É verdade ou não é? Como diz o pastor Leandro fala, eu estou mentindo? É isso mesmo. Aí fica encoberto. Fica encoberto. Às vezes, quando as pessoas começam, presta atenção, quando Deus prepara, porque a terra, o terreno, quem prepara é Deus, e o terreno é o nosso coração. Tem um terreno de pedra, tem um terreno de espinho. É verdade ou não é? Então é Deus, quem prepara é quem? É Deus.
Às vezes Deus prepara para a gente falar, quando a gente vai falar com uma pessoa, eu não sabia disso, fala mais, irmão. Fala mais que eu quero ouvir. Porque a palavra de Deus, mesmo que ela amargue no nosso ventre, igual ela fala, mas na nossa boca ela é doce. Não é? Jesus, meu Senhor, adoça toda, mais do que a barra da irmã Mônica. Glória a Deus, desculpa, tá, irmão? Eu estou só citando aqui. O nome de Jesus, ele é doce na nossa vida. Então, às vezes a pessoa até quer ouvir. É verdade ou não é? E não é tão tipo, não, eu não vou falar com aquele parente que ele vai zombar de mim, eu não vou falar com aquele colega, porque depois ele vai falar aqui na sala onde eu estudo que eu sou crente, ele vai sair espalhando que eu sou crente. É desse jeito que funciona. Mas se a gente não falar, eles não vão saber. Como é que vai pregar se não for enviado? Como é que vai ouvir se não há quem prega? Romanos 10 fala isso. Aí fala assim, ó, quão formoso é. Não é a gente que é formoso, não. É os pés daquele que anuncia as boas obras. Lá em Romanos 10 fala isso. Quão formoso é os pés daqueles que anuncia as boas obras, a boa notícia do reino de Deus. Ah, não, mas eu não sei falar, eu não sei. E quem diz que tem que ter curso para... A criança, quando ela aprende a falar, ele tem curso. Ele faz curso para aprender a falar. Ele não faz curso. Ele não vai aprendendo. Chegou um ano, ele não começa. Ele não começa. Ele fez curso para aprender a falar. E quem diz que nós precisa curso para nós falar de Deus? A fé vem o quê? Romanos 10, 17. A fé vem é pelo ver, é pelo ouvir. Ouvir a palavra de Deus. Esta que é a fé. 14, 12 de João. 12, 13. Aleluias. Isso é uma escola bíblica, né, igreja? Isso nem é uma mensagem, né, meu pastor? Isso é uma escola bíblica dominical, nem é uma mensagem. Isso é um aprendizado que o Espírito Santo está nos ensinando aqui nessa noite. Amém? Amém? Alguém crê isso? Que é do Espírito Santo que veio. Glória a Deus por isso. Então aplaude o Rei Jesus, aplaude. Aplaude o Rei Jesus. Receba, Senhor, receba a nossa adoração, Senhor. Receba a nossa gratidão. Agora é João 14, 12 e 13. Aleluias. Diz assim: na verdade eu vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço. E fará as maiores do que estas, porque eu vou para o Pai. O 13. E tudo quanto pedir em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Precisa aprender, irmãos. Aprende com Jesus, aprende a ouvir a palavra de Deus. A gente aprende também. Não é isso? Por quê? Porque a nossa palavra não é palavra persuasiva, palavra que vai agradar pessoas. Eu falei que quando Deus apareceu para Jeremias falou: não, Senhor, eu sou como uma criança, não é que Jeremias falou? O que Deus falou com ele? Jeremias, como uma criança, mas eu, Deus do ventre, Deus da madre e da tua mãe, Jeremias, eu te escolhi.
com um profeta de Jerusalém. Não foi? Aí foi assim, e veio a palavra do Senhor a mim, dizendo. Então a nossa palavra, irmãos, ela é a palavra de Deus. Se fosse eu que tivesse escrevido aqui, essa palavra que nós vamos ler aqui, ó, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, se fosse eu que tivesse escrevido isso aqui, podia falar que a palavra era minha. Diz assim, glória a Deus, é a primeira carta de Paulo aos Coríntios, 2, 4 e 5. Diz assim, ó, e a minha palavra, presta atenção, a nossa palavra, a sua palavra, a nossa palavra, e a minha palavra e a minha pregação não consiste em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de quem? Do Espírito e de poder. Para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. O que a gente não pode é apoiar na nossa sabedoria. Eu vou subir naquele púlpito, eu vou pregar igual, já nem vou falar, porque eu sou o menor da família de Manassés. Eu já vou falar, eu vou subir no púlpito e vou fazer igual o pastor Moisés faz. Não faz não, irmãos. Ele pode ter a sabedoria intelectual que ele tiver, mas se ele não tiver chamado, ele não faz. Ele vai chegar aqui, é verdade ou não é? Ele vai chegar aqui, fica toda desconcentrado, porque ele vai querer apoiar na sabedoria dele. E a nossa palavra, ela não é de sabedoria humana, né? O que nós estamos lendo e estamos entendendo são estas coisas humanas, mas em demonstração do Espírito Santo. É o 5, para que a nossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Já estão quase encerrando, ainda faltam uns minutos aqui, e nós vamos lá para Atos dos Apóstolos. Nós vamos ver aqui uma coisa que Pedro, ele não tinha sabedoria intelectual. Ele não tinha sabedoria. Mas depois que ele recebeu o Espírito Santo, nada segurava ele mais. Numa pregação, sabe quantas pessoas converteram? 5.000 pessoas numa pregação dele. Só 5.000 pessoas. Então nós vemos aqui, em Atos dos Apóstolos 4, 29, agora Pedro, eles pedem Jesus para olhar que estava sendo ameaçado. Isso não é pedir demais? Porque Deus é o nosso socorro presente. Aí diz assim, agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças, porque estava ameaçando o próprio Senhor, e concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra. Enquanto estende a tua mão para curar, e para que se faça sinais e prodígio pelo nome do teu santo Filho Jesus. Então Pedro, ele pede para que Deus olhasse para eles, porque eles estavam sendo ameaçados por pronunciar o nome de Jesus, igreja. Eles estavam sendo ameaçados.
levado para a prisão, apanhando na prisão. Então nós vemos aqui, quer ver, o Satanás, igreja, Satanás, ele quer calar minha boca e a sua boca. Não fale neste nome. Eu não quero que você fale no nome de Jesus. Fala no nome de Deus. Nós já vemos Deus desse século. Quando fala em Deus, me parece, eu não estou errado, na Índia, me parece que tem 3.000 deuses. Então, quando fala Deus, ele não sabe que Deus que é. Todo mundo fala, vai com Deus, mas quando você fala, Jesus te acompanha, Jesus te abençoa, vai com Jesus, a pessoa, estara uns olhos, o olho dele fica desse tamanho assim. Igual daqueles caminhão Mercedes-Benz antigamente. Pontava lá 2 quilômetros de distância, lá aquele farol batia. É quando fala no nome de Jesus. Mas Deus todo mundo fala, irmãos. Mas Jesus é o nome que o inferno estremece, é o nome de Jesus. Por quê? Porque ao terceiro dia Jesus desceu lá no inferno. Que ele ressuscitou, desceu no inferno e tomou a chave da morte, Satanás. É o nome de Jesus. Não é Deus que fez, Jesus é Deus porque Jesus também é Deus. Atos 4, voltamos agora para o 17. Não se preocupar não, tá, igreja? Nós vamos terminar na horinha certa, tá? Lá para as 9 horas da noite. Terminar na horinha certa, tá? Vocês nem... Vocês nem deixam eu subir aqui mais. Glória a Deus por isso. Brincadeira, igreja. Olha aqui, Atos 4, 17. Ó Satanás, irmão. Isso é Satanás. Não, mas que falou foi homem, foi sacerdote. Coitadinho, né? Era assim. Mas era o instrumento de Satanás. Não era Satanás, mas era um instrumento dele. Eu fico nervoso, irmão. Eu fico nervoso. Pregador tem que pisar na cabeça do diabo, do Satanás. Tem que mandar essa praga embora para o inferno da onde ele veio. Jesus não chamou você para ser religioso, não, igreja. Jesus chamou nós para ser luz do mundo e sal da terra. Religioso está nas trevas, porque não conhece Jesus que é a luz. Aí, mais aqui, mas para que não se divulgasse mais entre o povo, vamos ver o que fala, ameacemos rigorosamente para que ele não fale mais neste nome a homem algum, no nome de Jesus. E chamando-os, disseram-lhes que absolutamente não falasse nem ensinasse no nome de Jesus. Respondendo, porém, Pedro e João lhe disseram, aleluias, julgai-vos se é justo diante de Deus, ou ouvimos ante a voz do que a Deus. Não temos que ouvir homem, temos que ouvir a Deus, tem que pegar a verdade. Eu nunca fui numa cadeia, nunca tive numa cadeia, mas se precisar ir, porque eu pronuncio o nome de Jesus, eu vou. Eu vou sem medo, porque é justo falar no nome que Jesus cura, que Jesus salva, que Jesus liberta, que Jesus vai voltar. Se eu não posso falar isso, igreja, eu vou fechar minha Bíblia. Vou fechar minha Bíblia.
Vou enfiar debaixo da cama e ficar, lugar de medroso é debaixo da cama. Lugar de medroso é debaixo da cama. Fica debaixo da cama. Igual muitas donas, quando dá aquele trubulão, relâmpago, que às vezes procura até enfiar debaixo da mesa ou debaixo da cama. Não, nós somos ousados. Somos ousados. 19 ou 20. Porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. O que é que nós temos visto e ouvido, igreja? O que é que nós temos visto? O que é que nós estamos ouvindo aqui? Que Jesus é o único Senhor. Atos 4,13, que não há salvação em outro nome, a não ser em Jesus Cristo. É isso que nós ouvimos e que nós falamos com as pessoas. Às vezes não é do agrado da pessoa, mas também nós não somos obrigados a agradar todo mundo, não. Como eles não é obrigado a agradar nós também não somos obrigados a agradar eles, não. Convida eles. Ah, não se mistura as coisas. Eu não vou orar na igreja de crente, não. Não se mistura as coisas. Você, então, eu não vou orar no seu aniversário. Quando você fazer um aniversário, eu também não vou, não. Quando você for casar em determinado lugar, não me chama também, que eu não vou orar, não. Não se mistura as coisas. É ousadia, ousadia. Porque não podemos deixar de falar o que temos visto e ouvido. Pessoas curadas, pessoa enferma, que não andava andando. Nós não precisamos ver para nós crer. Porque o justo anda é pela fé no Filho de Deus. Para que não divulgamos mais, ameacemos, né? Ameaçar para que não divulga. Tem que divulgar, igreja. Tem que divulgar. As pessoas às vezes não sabem, porque ninguém nunca ensinou eles, ninguém nunca falou nada para eles. Nós vemos aqui, quer ver? Tem que arrebatar, irmãos, as inferno. Judas capítulo 1, só tem um capítulo mesmo, versículo de número 23. Judas, lá no finalzinho, lá perto lá de Apocalipse. Ela diz assim: e salvai alguns com temor, arrebatando-os do fogo, odiando até a túnica manchada da carne. Arrebatando-nos, arrebatando eles do fogo. Do fogo. Porque não tem corona do meio. Não tem corona do meio, não adianta. É bênção ou maldição. É céu ou inferno. É o caminho que é Jesus ou Satanás que vai levar para o inferno. Às vezes, irmão, pregação às vezes é bom. Eu gosto de ministrar, irmãos. Mas você sabia que às vezes, o pastor Moisés sabe disso, às vezes a gente perde sono, a pastora Cláudia, as irmãs que pregam aí, às vezes a gente perde sono de madrugada. Irmão. Eu de ontem para hoje, eu mudei a minha mensagem todinha. Não é essa mensagem. Eu orava a Deus, não é isso. Não é isso que eu prego. Prega sobre a bênção e a maldição, prega sobre o livre-arbítrio de escolha. Que eu não quero nada, aí o Espírito Santo fala, eu não quero nada forçado. Eu procuro os verdadeiros adoradores que adoram ao Pai e Espírito em verdade, mas forçado, eu não quero nada. Prega sobre o livre-arbítrio de escolha. Nesse terceiro domingo, que é missões. Tiago 5,20, já estão indo para o finalzinho. Glória a Deus por isso. Diz assim, 5,20. Saiba que aquele que converter, a necessidade de pregar a igreja, a necessidade mesmo que a pessoa zombe, mesmo que a pessoa, esse velho ficou doido, igual Noé.
Vou dar um exemplo aqui, igual Noé. Esse homem está fazendo arca. Esse homem está fazendo, nunca choveu, não vai chover. Esse velho está doido. Mesmo que fale assim comigo, igual fala com Noé, a gente não pode esquecer disso, tá? A alma da alma. Ainda que zombe da gente de todo jeito, mas não pode esquecer que uma alma vale mais do que este mundo para Deus. Tá? Diz assim, Tiago 5,20, saiba que aquele que converteu um pecador do erro do seu caminho, salvará da morte uma alma, e faz mais o que mais? E cobrirá uma multidão de pecados. Aleluias. Tem que converter, irmãos. Tem que convencer um pecador do pecado. Você abandona seu caminho, porque desse jeito você vai para o inferno. Não tem coluna do meio. Não existe. Eu teve um dia que eu perguntei a um religioso, me mostra aqui, aonde tem esse negócio de purgatório na Bíblia? Não, isso aí é, sabe, é para poder rezar a missa, é para poder fazer isso, fazer aquilo. É desse jeito. Aí eu falei assim, não, mas não pode fazer isso. Jesus é verdade, tem que mostrar a verdade. Jesus, ele é o Salvador, ele veio nessa terra para nos salvar, para nos libertar, para nos curar. Deixa isso para lá, eles não podem saber. A maneira dos religiosos era essa, tá a igreja. Eles não podem ficar sabendo de muitas coisas, não. Por isso que queimaram a Bíblia toda. Esses religiosos estão sabendo demais. Eles não podem saber demais, não. Eles estão virando crente. Não sabendo eles. Ouviu. Aí você, não, mas o cristão, o cara falou, um doido lá no ônibus, lá no Rio de Janeiro, falou assim, Jesus te ama. Eu falei assim, por que ele é doido? Porque ele falou, Jesus ama. Ele é mais normal do que qualquer um outro que acha que sabe muito. Ousadia, igreja, ousadia. Encerramos aqui, glória a Deus por isso. Evangelho de São Lucas, nós começamos nele, não começamos em Zacarias, que é a palavra-chave 4:6. Evangelho de São Lucas, capítulos 15, versículo 7. É o último versículo que nós vamos ler. Irmãos, olha, presta atenção, irmãos. Como é que é glorioso. Nós não podemos calar, igreja. Nós não podemos calar, porque sem Jesus eles estão se perdendo. Tem que nascer de novo. Se não nascer de novo, não verá o reino de Deus. E esse novo nascimento é Jesus que faz isso conosco. Não é igual Nicodemo, não é voltar no ventre da mãe. É nascer da água e do Espírito. Evangelho de São Lucas 15, 7 diz assim, digo-vos que assim haverá alegria no céu para um pecador que se arrependa, mais do que por 99 justo que não necessita de arrependimento. Glória a Deus. Um pecador que se arrependa. A alegria nos céus. Por isso que eu falo, irmãos, nós somos perdoados, Deus, o nosso pecado, todos os nossos pecados, para fazer parte desse rebanho. Então nós sabemos
que quando nós convertemos, houve alegria no céu, houve uma festa no céu. Uma dona chegou perto de mim e falou assim: meu filho morreu, alegria no céu. Uai, alegria no céu que eu sei, dona, é quando a gente arrepende do nosso pecado, quando a gente aceita Jesus. Não é quando a pessoa morre, não. Nós temos que fazer em vida. Depois que a pessoa morre, não tem mais jeito, não. Não tem coluna do meio. Agora é bênção ou maldição. Escolheu a bênção, é abençoado. Escolheu a maldição, era o caçou. Nós lemos no Salmo 109. Amém, igreja? Que Deus nos abençoe. O que o Espírito Santo não pôde ministrar no nosso coração, que Ele continua ministrando na sua vida. Essa palavra que o Senhor nos deu hoje, tá igual um bolo fresquinho que saiu do forno, gostoso. Essa palavra, um pão quentinho, o pão vivo que desceu do céu.